Graças e paz, irmãos. Não estava fugindo não, tá, gente? Deu vontade, mas... Amém. Bom estar aqui com vocês. Motivo de muita alegria poder estar aqui para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Motivo de muita preocupação, né? Muito medo, porque estar aqui não é fácil. E as últimas mensagens que a gente tem ouvido aqui, né, tá? Como diz o outro, a base está forte. Eu tenho ouvido as últimas mensagens, por exemplo, a mensagem do Aleph, mensagem do Ivo, do Vinícius Guião, depois da Juju. E eu fiquei, obrigado, tentando fazer uma conexão entre essas mensagens. Para mim, todas essas mensagens que foram pregadas durante esses dias, durante esses domingos passados, o Guião falou do peso do copo. Eu prefiro o copo pesado, porque ele sustenta a tremedeira, é diferente. Se ele fosse leve, já tinha caído. Para mim, essas últimas mensagens que foram pregadas, para mim, elas estão todas conectadas umas às outras. Porque, para mim, foi muito forte ver o Aleph falando do batismo da convicção que nós temos que ter em Deus. Depois a gente vê o Vivo falando do verdadeiro evangelho, né? Depois a gente vê o Guião falando das nossas idolatrias, dos ídolos que nós criamos. E depois já vem a Juju falando, pregando sobre Abacuque. Quando ela falou assim, abra sua Bíblia em Abacuque, oh, meu Deus, onde fica? E eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz em ver a Juju pregando. Porque a Juju, ela, quando nós éramos líder da Rede Alerta, e a Juju, ela fazia parte do Ministério Infantil, quando ela fez 9 anos num dia, no outro dia ela já estava na sala da Rede Alerta, né, dos pré-adolescentes. Ou seja, ela não esperou ninguém apresentar ela, não esperou ninguém falar nada, ela já se apresentou sozinha. Eu fico muito feliz com o crescimento da Juju. Então, esse tempo é um tempo muito especial. Eu estou muito feliz também por conta da existência da igreja. A gente tem ouvido falar tantas coisas a respeito da igreja, tantas coisas negativas, mas para mim, a igreja ainda é o melhor lugar para se estar. É o melhor lugar para a gente se relacionar. Eu fui criado na igreja e eu tenho muito prazer em estar aqui. Eu gosto da estrutura, eu gosto de vir, eu gosto de participar. Sinto muito, tem muita gente que reclama da estrutura, que reclama de como a coisa é feita, mas para mim isso tudo é muito especial. Para mim isso tudo faz sentido, porque Jesus me salvou através da igreja. E a minha vida foi restaurada nos relacionamentos dentro da igreja. Porque todo mundo, uma vez alguém disse que todo mundo que vem para Jesus é ex alguma coisa. Todo mundo que vem para Jesus é ex alguma coisa. Você pode ser um ex angustiado, um ex viciado, um ex amargurado, mas você é ex alguma coisa. E eu também sou ex alguma coisa. Eu sou um ex triste, um ex angustiado, né? Então, a igreja, ela faz dessas coisas, desses movimentos. Então, eu louvo a Deus pela igreja. Você poderia aplaudir ao Senhor de verdade, se a igreja faz sentido para você? Você poderia glorificar o nome do Senhor por conta da existência da igreja? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão sentadas aqui hoje têm as suas vidas restauradas por conta dos relacionamentos que foram criados no corpo de Cristo. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui hoje que têm as suas vidas hoje saudáveis porque se relacionaram dentro do corpo de Cristo. Então eu louvo a Deus pela existência da igreja. Amém? Você poderia abrir sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 3. Atos dos Apóstolos,
capítulo 1, versículo 3. Amém? Diz assim o texto: Depois do seu sofrimento, Jesus ressuscitou. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Pai, eu quero louvar o teu nome pela leitura da tua palavra. Quero agradecer ao Senhor por esse tempo especial, de a gente poder compartilhar a tua palavra, pela liberdade de poder falar da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Quero pedir que o Senhor venha me usar nesta manhã, que o teu nome seja engrandecido e que a tua palavra tenha livre acesso. Ela encontre, Pai, corações, Pai, férteis que vai receber a palavra e que essa palavra ela possa gerar frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Atos, ele é a segunda parte daquilo que nós chamamos de obra lucana. A primeira parte desse livro é o Evangelho de Lucas. Se a gente for comparar a introdução de Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 8, com a introdução de Lucas, do capítulo 1 ao versículo 4, nós vamos perceber claramente a ligação entre essas duas obras, entre esses dois livros, que foram escritos por Lucas. Alguns vão dizer que elas eram uma só obra e depois foi dividida, outros já vão dizer que ela já foi escrita separadamente, mas fato é que quando a gente faz a comparação entre essas duas introduções, a gente percebe ligação entre essas duas obras. Por exemplo, Lucas capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas certeza das coisas que te foram ensinadas. Agora, Atos capítulo 1, apenas o versículo 1 e 2, ele escreve assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Quando a gente olha para esses dois textos, essas duas introduções, eu percebo duas coisas interessantes aqui que vai fazer com que a gente entenda que esses dois livros eles estão ligados um ao outro. A primeira é que Lucas, ele quando escreve, ele dedica os dois livros a mesma pessoa, que é a Teófilo. Teófilo provavelmente é alguém que tenha investido financeiramente para as pesquisas de Lucas. E isso era muito comum, a pessoa escrever um livro e dedicar àqueles que investiram, né, nas pesquisas. Então essa é a primeira coisa, Lucas ele dedica os dois livros à mesma pessoa. A segunda coisa que eu percebo aqui é que na introdução do livro dos Atos, Lucas ele fala o seguinte: em meu livro anterior. Que livro anterior é esse? É o Evangelho de Lucas. Por que a gente sabe que eu entendo que é o Evangelho de Lucas? Porque ele fala assim, no meu livro anterior eu escrevi tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi levado aos céus. Aonde que está escrito tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar? Nos Evangelhos. Então Lucas está falando
do seu evangelho. Lucas está falando dos evangelhos. Então, Lucas, ele faz referência a esse primeiro livro, quando ele escreve o segundo, que é o Atos. Ele fala do evangelho de Lucas. Portanto, antes da gente ler o livro dos Atos, a gente precisa ler primeiro o evangelho de Lucas. Porque o evangelho de Lucas, ele é o início dessa obra. E porque também o evangelho de Lucas é o evangelho que vai mostrar, que vai apresentar para a gente o caminho de Jesus. É o evangelho que vai mostrar o caminho de Jesus. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ensinou, tudo aquilo que Jesus operou, a gente vai ver no evangelho. Por isso nós precisamos ler primeiro o evangelho. Na verdade, desde o início do evangelho de Lucas até o final, no capítulo 24, Lucas mostra para a gente Jesus fazendo um caminho. E esse caminho, ele começa no norte do país, lá na região da Galileia. E aos poucos Jesus ele vem descendo pelo mapa até chegar em Jerusalém. E Jesus ele entra no estado da Judéia para chegar em Jerusalém. E quando a gente faz uma leitura teológica do Evangelho de Lucas, a gente vai perceber que, de fato, o objetivo de Jesus era chegar em Jerusalém. Esse caminho que Jesus estava fazendo era, de fato, a intenção dele era chegar em Jerusalém, na cidade de Davi. Porque em Jerusalém era o ponto de chegada do seu ministério. Era em Jerusalém que Jesus iria se entregar como cordeiro, em sacrifício por mim e por você. Era em Jerusalém que seria o lugar da sua morte, mas também em Jerusalém era onde seria o lugar da sua ressurreição. Então Jerusalém, ele é o ponto de chegada do ministério de Jesus. Então Lucas, ele faz questão de mostrar esse caminho que Jesus faz. Ele faz questão de mostrar o caminho de Jesus. E por isso que ele escreve lá, na introdução de Atos, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele fala assim, eu escrevi o caminho de Jesus, o caminho que Jesus trilhou, eu entendi e escrevi. Agora, se por um lado, o Evangelho de Lucas, ele mostra o caminho de Jesus, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele vai mostrar para a gente o caminho da igreja. Ele vai mostrar o caminho da igreja que está nascendo. E Lucas faz questão de deixar bem claro que o caminho dessa igreja que está nascendo, está sendo inaugurada, ele está intimamente ligado ao ministério de Jesus. O caminho, essa igreja que está nascendo, ela está intimamente ligado ao ministério de Jesus. E aonde esses caminhos se encontram? Em Jerusalém. Esses dois caminhos, eles se encontram em Jerusalém. Porque em Jerusalém é o ponto de chegada do ministério de Jesus. Mas também é em Jerusalém o ponto de partida do caminho da igreja. É em Jerusalém o ponto de partida do caminho da igreja. E esses dois caminhos juntos, eles formam o caminho da salvação. O caminho de Jesus, o caminho da igreja, se juntam e formam o caminho da salvação. Agora, esses apóstolos, esses discípulos que seguiam Jesus, eles têm uma mensagem para entregar. Eles têm uma responsabilidade a fazer.
Porque agora tudo que eles ouviram de Jesus, eles vão precisar entregar por toda a terra. Olha o que Lucas escreve em Atos 1:8. O Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão força, receberão poder, para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então agora a responsabilidade desses homens era espalhar essa mensagem. E como essa mensagem vai ser espalhada? Através da igreja. Porque ali começa o caminho da igreja. E o que Jesus está dizendo aqui em Atos 1:8, ele está querendo dizer, olha, tudo que vocês aprenderam de mim, vão e anunciem por toda a terra. Tudo que vocês viram e ouviram, vão e anunciem por toda a terra. Esses homens tinham uma mensagem para transmitir. Que mensagem era essa? A mensagem que eles precisavam transmitir, e que a gente precisa transmitir até hoje, não precisamos parar de falar, é de que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E isso fica bem claro no texto que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu, de Atos capítulo 1, versículo 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Depois que Jesus ressuscitou, Lucas diz que ele esteve com seus discípulos durante 40 dias para mostrar para eles que ele estava vivo. E Lucas faz questão de dizer que ele deixou provas indiscutíveis. Provas indiscutíveis, não tem como contestar. Ele está vivo. E depois da sua ressurreição, ele fica num período de 40 dias. 40 dias é um tempo de uma instrução para os judeus. Jesus faz questão de ficar mais esses 40 dias. E ele faz algumas aparições para os seus apóstolos, provando que ele estava vivo. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que nós, como igreja, devemos pregar. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. Jesus está vivo. E ele fez questão de deixar provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado. O problema é que parece que nós não estamos mais crendo nessa mensagem. Parece que a gente não crê mais nessa verdade. Parece que essa mensagem ela ficou antiquada, está ultrapassada, não cabe mais para os dias atuais. A gente não pode mais falar que Jesus ressuscitou. Porque essa mensagem parece que não cabe mais para o dia de hoje. Está ultrapassada, está obsoleta, não serve mais. E aí a gente começa a fazer um monte de malabarismo para atrair as pessoas, porque parece que a mensagem do Evangelho ela não atrai mais as pessoas. Parece que a mensagem do Evangelho não serve mais, então eu tenho que inventar alguma coisa para juntar as pessoas. E aí, a gente começa a pregar um monte de coisa que não é o verdadeiro Evangelho, que não é o Evangelho de Jesus, que não é a mensagem que o Cristo ensinou.
Porque a gente acha que a mensagem não serve mais. O livro A Comunidade Cativante, o autor fala sobre duas comunidades. Ele fala da comunidade do Evangelho e a comunidade do Evangelho mais. A comunidade que prega o Evangelho, que pega a Bíblia, e aí a comunidade que prega o Evangelho mais alguma coisa. Porque só o Evangelho não é suficiente para essa comunidade. Só que quando a gente pega e bota o Evangelho mais alguma coisa, acabou. Não faz mais sentido. Aí a palavra perde sentido. Porque o Evangelho por si só, ele é suficiente. E nós precisamos crer nessa verdade. Porque isso é nossa responsabilidade, porque nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. E essa mensagem, ela precisa fazer sentido para nós. Essa mensagem precisa fazer sentido para nós de verdade. A gente não pode pegar o Evangelho e acrescentar mais um monte de coisa. Mais um monte de coisa. Porque a gente vai adaptando as coisas, porque a gente fica pensando, como igreja, no aqui e no agora. Tem que ser aqui e agora, tem que resolver esse problema. A gente tem que dar um jeito, a gente tem que manipular para as coisas funcionarem. A gente tem que fazer um negócio para a roda girar. Porque só o Evangelho não dá. Aí o apóstolo Paulo fala assim para a gente, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19. Ele fala assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente está pegando o Evangelho de Cristo e está acrescentando tantas outras coisas que não fazem sentido, só para a gente agradar o aqui e agora, para a gente resolver esse momento, só para o aqui e agora, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós somos desgraçados, a gente não entendeu a graça de Cristo, a gente não entendeu o Evangelho, a graça de Cristo ainda não entrou em nós ainda não recebemos esse Evangelho. A mensagem é que Cristo está vivo. E ponto. A nossa mensagem é do alto, irmãos. A nossa mensagem, ela é do alto. Por mais que a sociedade, que as pessoas digam que a mensagem do Evangelho ela está ultrapassada, está antiquada, não serve mais, está obsoleta, para nós, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para nós. E foi para isso que ele ressuscitou. E a nossa pregação só faz sentido porque Cristo ressuscitou. Esse é o sentido da nossa pregação. Cristo ressuscitou e Ele está vivo e nos deixou provas indiscutíveis. Eu gostaria de compartilhar com você um texto sobre a ressurreição de Jesus. Fala sobre a ressurreição de Jesus. Um texto que mostra para a gente que Ele deixou provas indiscutíveis. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Eu vou ler o texto todo. Esse texto é muito lindo. E o texto, por si só, ele já se explica. Só você ler, você entende. Esse é daqueles textos que você leu e entendeu. Não precisa de ninguém ficar explicando. Vamos ler esse texto. João capítulo 20, versículo 1, diz assim o texto:
No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se encurvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Eu queria dividir esse texto em 2 partes. A primeira parte, eu queria falar de Pedro e João. Que João, que escreve isso aqui, esse texto, e ele fala do discípulo amado. Ele fala o outro discípulo, mas esse discípulo amado e outro discípulo é o João. E é interessante que João, eu estava vendo aquela série The Chosen, como é que fala? Isso aí mesmo? The Chosen. Por aí. E tem uma cena em que João ele vai começar a escrever, vai começar a rascunhar para escrever o Evangelho, e ele está conversando com a mãe dele na cena. E ele faz questão de lembrar que Jesus o amava. E a mãe dele olha para ele e fala: olha, João, ele amava todo mundo. Ele amava todos. Só que você faz questão de falar. E essa cena eu achei muito interessante. Então, esse discípulo é o João, o discípulo a quem Jesus amava. Então, essa cena ela acontece num domingo de manhã, num domingo bem cedo, ainda estava escuro. Maria Madalena, ela acorda e vai bem cedo ao sepulcro. E quando ela chega ali, ela percebe que a pedra estava fora do lugar que fechava a entrada do sepulcro. A pedra estava afastada. E ela olha lá dentro e ela não vê o corpo de Jesus. Jesus não estava mais ali.
E ela volta correndo. E ela se encontra com Pedro e João. E ela fala para eles, olha, o corpo de Jesus não está mais lá. Levaram o corpo do nosso Senhor. E quando Pedro e João ouvem essa notícia, eles também vão correndo até lá. Eles vão correndo. E João chega primeiro que Pedro. Talvez seja porque João era bem mais novo que Pedro. Então tinha mais fôlego, tinha mais disposição. Então ele chega primeiro. E interessante que João, ele chega, ele olha lá para dentro do sepulcro, mas ele não entra. Ele não entra. Ele espera Pedro chegar. Por algum motivo, ele espera Pedro. E quando Pedro, ele chega, ele entra no sepulcro. Ele olha. E o texto dá uma sensação de que Pedro ele fica muito angustiado com o que ele vê. Pedro ele não diz nenhuma palavra, ele não fala nada. Porque parece que para Pedro aquilo estava muito confuso. Muito confuso. E eu penso que essa postura de Pedro talvez seja porque, pelos últimos momentos de vida de Jesus, os últimos momentos que Pedro se relacionou com Jesus não foi muito bom. Nos últimos momentos de vida de Jesus, Pedro ele nega Jesus 3 vezes. Pedro ele nega Jesus 3 vezes. E quando Jesus está indo para ser julgado, o texto diz que Pedro ele chora amargamente. Então eu penso que Pedro tem entrado ali e não vê o corpo de Jesus. E de repente ele sai e ele fica imaginando, caramba, nunca mais eu vou conseguir resolver essa questão com o mestre, porque ele não está mais aqui. Para onde ele foi? Para onde ele foi? E Pedro imagina que não vai conseguir mais resolver essa questão. Porque para ele, parecia que tudo estava acabado. Tudo estava acabado. Mesmo ele sabendo que Jesus havia dito que ele iria ressuscitar no 3º dia, mas ele não sabia onde estava Jesus. Mais interessante é que João entra depois de Pedro. João entra e o texto diz que João vê e crê. Pedro entra e sai confuso. João entra e sai crendo. Mas o que João vê e crê? Que Pedro vê e não crê. Não fica claro. Esses 2 discípulos, eles veem a mesma coisa. As faixas de linho que cobriam o corpo de Jesus, que envolvia o corpo de Jesus, o lenço que estava na cabeça de Jesus. O que eles veem são as evidências de que Jesus havia ressuscitado. O que eles veem são as evidências de que Jesus estava vivo. Porém, para Pedro, essas evidências elas eram negativas. Para Pedro, essas evidências elas não eram boas. Porque ele não está vendo mais Jesus. Mas para João ela era boa. Aquilo que Pedro vê é muito duro para ele. Meus irmãos, a caminhada com Jesus, ela exige o salto da fé. Ainda que para nós as evidências pareçam negativas, pareçam contrárias, nós precisamos crer que o Evangelho de Cristo tem lugar nesse mundo. E que é o Evangelho que vai trazer transformação para essa terra.
E que o evangelho, ela é boa notícia, e a boa notícia é Jesus, e Jesus está vivo. Jesus está vivo. As evidências apontavam para isso. Nós temos vivido um tempo em que as evidências estão dizendo para nós que não dá mais. Não adianta a gente falar, não adianta a gente se posicionar, porque está tudo acabado. Mas nós precisamos crer, ainda que fique confuso para a gente. Nós precisamos crer nessa verdade de que Jesus está vivo. Nós precisamos dar o salto da fé. Assim como João viu e creu. A segunda parte dessa história é de Maria. Maria Madalena. Essa Maria, Lucas fala, é aquela que Jesus a libertou de 7 espíritos imundos, de 7 espíritos que atormentava essa mulher. Então, essa mulher, ela tinha uma ligação muito forte por conta de que Jesus havia feito com ela, por conta dessa libertação, por conta dessa cura. E o texto fala, no versículo 10, que os discípulos, eles foram embora. Pedro e João, eles foram embora. Embora João houvesse crido, ele foi embora também junto com Pedro. Mas o texto diz que a Maria, ela ficou ali na porta do sepulcro chorando. O texto diz que Maria, ela insistiu em ficar ali. O texto diz que a Maria, ela insistiu em ficar ali. E ela fica ali chorando. E, em dado momento, Maria olha para dentro do sepulcro e ela vê 2 anjos. Um sentado na cabeceira e outro sentado aos pés de onde Jesus estava. E esses anjos perguntam para ela, por que você está chorando? O que aconteceu? O que você está procurando? E ela fala, levaram o corpo do meu Senhor. Eu não sei onde colocaram. Em outro momento, Maria olha de novo e ela vê Jesus. Só que o texto diz que ela não reconhece. Versículo 14 diz que ela olha novamente e vê Jesus, mas ela não reconheceu. Porque agora Jesus, ele estava com seu corpo glorificado. Talvez por isso Maria não tenha reconhecido Jesus, porque ele havia ressuscitado. E aí Jesus pergunta para ela, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E Maria, ela pensa que é o jardineiro. E ela fala assim, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Por favor, me diz aonde ele está, porque eu preciso dele, nem que seja morto. Por favor, eu preciso dele. Se você levou, me diz aonde você colocou. Me fala onde você colocou. Porque Maria não tinha reconhecido que era o mestre. Aí Jesus continua aquela conversa e ele fala assim, Maria. Então Maria se volta para Jesus. Ela pensa, eu conheço essa voz. Eu já ouvi essa voz antes. Eu conheço essa voz que me chamou pelo nome. Maria.
e ela exclama em aramaico, Rabone, que quer dizer mestre, mestre, é o Senhor. Mestre, eu sabia que era o Senhor, porque eu conheço essa voz. Essa é a voz do meu Senhor. Interessante que o texto diz que Maria, ela vê Jesus e ela não reconhece. Mas quando ele a chama pelo nome, ela reconhece. Maria, ela não reconhece Jesus pelo que ela vê. O que faz Maria entender que aquele era Jesus não foi o que ela viu, mas foi sim o que ela ouviu, que foi a voz do Mestre, a voz de Jesus a chamando pelo nome. E esse episódio de Maria me faz lembrar do texto de João capítulo 10, que fala do bom pastor, que chama as suas ovelhas pelo nome, e elas reconhecem a sua voz. O bom pastor que chama as suas ovelhas pelo nome, e elas reconhecem a sua voz. Nós temos vivido tempo em que as evidências são contrárias. A gente não consegue enxergar as coisas direito. As coisas estão muito confusas. A gente não sabe mais o que é o certo, o que é errado, para onde nós devemos ir, o que podemos ou não podemos falar. Está tudo muito estranho, tudo muito esquisito. Está tudo muito estranho. Deixa eu falar uma coisa para você. Por mais que esteja tudo estranho, tudo esquisito, tudo feio, parece que nada vai dar certo. Parece que a gente não pode mais se posicionar, a gente não pode mais falar do Evangelho de Cristo, a gente não pode mais falar o que a gente pensa. Por mais que as circunstâncias estejam assim, desse jeito, nós temos uma voz. Nós temos uma voz. Nós, Igreja de Cristo, temos uma voz. E essa voz é a voz do bom pastor. É a voz do bom pastor que nos chama pelo nome. É a voz do bom pastor que nos chama pelo nome e diz assim, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu estou aqui e eu estou vivo. Tem muita gente que não está mais crendo nessa mensagem. Tem muita gente que não está mais crendo no Evangelho de Cristo. Tem muita gente que está banalizando essa mensagem. Tem muita gente que não está mais entendendo essa mensagem, está se perdendo, achando que essa mensagem não faz sentido. Mas nós temos uma voz. Nós temos uma voz. E essa voz nos chama pelo nome. E é interessante, quando Jesus aparece para Maria, ele fala, por que você está chorando? O que você está procurando? E essa pergunta ecoa para nós até hoje. Por que você está chorando? O que você está procurando? Aonde você está procurando? Será que o Evangelho, a palavra, não faz mais sentido para você?
Será que isso aqui perdeu o sentido? Será que a mensagem do Evangelho não faz mais sentido para a sua vida? E você está procurando em lugar de morte? Você está procurando resolver a sua vida, as suas questões, no lugar de morte? O que você está procurando? Por que você está procurando no lugar dos mortos aqueles que já vivem, aquele que já está vivo? A mensagem do Evangelho é vida. A mensagem do Evangelho é vida. A mensagem do Evangelho é vida. Ou será que essa mensagem não faz mais sentido para nós? Ou será que nós vamos fazer como os discípulos do caminho de Emaús, que voltam para casa, porque eles não creram mais na mensagem do Evangelho, eles não creram mais que Jesus poderia ressuscitar, mas Jesus vai atrás desses homens, desses discípulos, encontra com eles no caminho, e Jesus expõe para eles toda a Escritura, e no final de tudo, Jesus parte para eles o pão, e os olhos deles se abrem, e aí eles entendem quem é Jesus, que era Jesus, estavam com eles no tempo todo no caminho. E aí Jesus desaparece da vista deles. E aí eles fazem a seguinte pergunta: por acaso não ardia, não queimava o nosso coração, enquanto ele nos explicava as Escrituras pelo caminho? Ah, meu irmão, se o seu coração não está mais queimando por conta das Escrituras, por conta das palavras de Jesus, por conta do Evangelho de Cristo, alguma coisa está muito errada com você. Alguma coisa está muito errada com você. Porque a palavra precisa fazer o nosso coração arder e queimar. Porque nós temos uma mensagem a entregar. E essa mensagem é que Jesus está vivo. Jesus está vivo. E nós precisamos fazer o que Maria fez. Correr e anunciar para todos que nós encontrarmos. E dizer que Jesus está vivo. Que Jesus está vivo. Você pode não levar muita coisa daqui hoje. Mas uma coisa você precisa levar e você precisa entender. É de que Jesus está vivo. E Ele te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. E a nossa mensagem é essa. Cristo está vivo. Vamos nos colocar de pé. Chamar o pastor Márcio. Aleluia. Nosso Deus está vivo. O Senhor nos ungiu para curar, para pregar boas novas aos quebrantados de coração e aos contritos de espírito. O nosso Deus está vivo, Ele é o mesmo, Ele continua, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda cura, Ele ainda salva.
Ele ainda resgata o pecador do mais profundo poço, amém? Aleluia.